A paz de Deus com todos, tudo bem com vocês? Espero que sim. Sejam bem-vindos para mais um vídeo aqui das nossas aulas do MSA. E hoje o nosso assunto vai ser compasso e barras de compasso, aqui da página 21 do MSA fase 2. Então, se você já gostou do conteúdo desse vídeo, já vai me ajudando aí, deixando o seu like, compartilhando com algum amigo ou amiga e se inscrevendo para que assim você não perca os próximos vídeos aqui do canal. Então, sem muitas delongas, vamos começar aqui a nossa aula de hoje. Bom, então, a página 21 inicia falando sobre o compasso. Então, vamos entender aqui nessa página o que é o compasso. Então, já pega seu MSA aí, vamos fazer as devidas anotações. Compasso é a divisão de um trecho musical em umas séries regulares de tempo. Então, essa aqui é a definição para compasso, ok? Quando um compositor escreve uma música, ele a divide em compassos, que é o que a gente acabou de ver aqui, que são, novamente, da outra divisão, que são pequenas seções para auxiliar o músico a entoá-las de maneira correta. Tá, professora, mas o que significa isso? É o seguinte, e onde é que vai estar esse compasso, primeiramente, né? A gente já viu sobre pentagrama, clave, não é mesmo? A gente já viu sobre esses assuntos. O compasso vai estar ali no pentagrama. Sura, pentagrama, isso, aquele conjunto lá de 5 linhas e 4 espaços. Eu tô aqui com o meu caderno pautado, tá? Mas caso vocês não tiverem, vocês podem estar fazendo no caderno normal mesmo, tá? As linhazinhas. O que vai ser esse compasso? A gente tem o quê? Nós temos o pentagrama. Nesse pentagrama, lá no início, a gente tem o quê? Me falem aí. Nós temos a clave, né? Que pode ser de quê? De sol, pode ser de fá. Nossa, essa minha de fá aqui ficou bem feinha. Ou até mesmo a de dó. Nossa, a de dó. Gente, vou fazer aqui rapidinho, só pra... É a de dó, tá? Não me julguem. Tá, então a gente lá no início do pentagrama nós temos as claves, que pode ser de sol, de fá ou de dó, não é mesmo? E onde é que vai estar esse compasso? A gente vai ver aqui sobre as barras de compasso, porque essa barra, principalmente a chamada barra simples, é quando ela é colocada e se divide e forma um compasso. Então, essa lista vertical, que é essa linha vertical colocada nessa maneira aqui, ó, no pentagrama, se chama barra simples, que é o que divide um compasso. E onde é que está o compasso? Nesse espaço aqui, ó, nesse trecho entre essa barra e essa outra barra. Por quê? Porque o compasso é isso bem que a gente acabou de ver. É a divisão de um trecho, mais precisamente, pequenas seções. Então, são pequenas seções, ó. Daqui até aqui é um compasso. Daqui até aqui é outro compasso. E daqui até aqui é outro compasso, e assim por diante. Então, aqui nós temos 1, 2, 3, 4, 5 compassos. Em relação sobre divisão de um trecho musical, vai ficar bem mais entendida essa parte quando a gente for falar de formas de compasso. Mas, obviamente, que eu vou explicar aqui para vocês. Para quem já entende, vai ficar bem mais fácil. Mas para quem não entende, não precisa se preocupar, que a gente vai estudar também sobre as formas de compasso, que é o que já é aqui embaixo, na última página, no último assunto, né, dessa página 21. Tá, mas o que é essa divisão? A gente vai ver mais adiante, nessa mesma página ainda, que o quê? Que cada música, ela se tem um tempo regular. Ou seja, se tem tempos dentro de cada compasso. Então, cada compasso se tem um valor para todos, igualmente, de quantidade de tempo. Então, se eu dito que
cada compasso desse pentagrama aqui tem que ter 3 tempos, então cada compasso vai ter 3 tempos. Então, assim, vai se utilizar figuras para colocar aqui e assim ter 3 tempos. Mas não vamos entrar em muitos detalhes sobre isso, tá? Lá na forma de compasso a gente vai entender melhor. Mas só para ficar entendido. Por quê? Porque o compasso é a divisão de um trecho musical. Logo adiante também, a gente vai ver que aqui, logo após a clave, se tem dois números sobrepostos, que são duas frações, em outras palavras. Sobre essa fração aqui está relacionada à fórmula de compasso, que a gente vai ver mais adiante nas nossas próximas aulas, tá? Mas para ficar entendido que o quê? O número de cima vai indicar quantos tempos tem que ter em cada compasso. Então, por isso se tem essas barras simples aqui, ó, essa linha, né, vertical para dividir cada compasso. Porque se aqui está dizendo que, vamos supor que nesse exemplo aqui, essa forma de compasso está dizendo que cada compasso tem que ter 3 tempos. Então, para fazer essa divisão, se tem as barras simples. Então, vai ter figuras musicais aqui pelo pentagrama. Então, a partir disso, vamos contar. Essa figura tem um tempo, juntando com essa aqui, dá 2 tempos, juntando com essa dá 3 tempos. Ou seja, fechei um compasso, tá? Aqui eu tenho uma única figura que já equivale aos 3 tempos. Então, bora fechar esse compasso aqui com apenas uma única figura. Não, aqui tem 6 figuras, mas juntando todas essas 6 dá 3 tempos. Então, fecha esse compasso. E assim vai indo, tá? Eu não vou explicar muito detalhado sobre essa parte, por conta que é forma de compasso. E para não misturar muito assunto e assim vocês não conseguirem entenderem. Mas se baseia nessa parte, tá? Ou seja, a divisão de um trecho musical. Então, como eu já havia dito, de uma barra simples para outra, se tem o que aqui no meio? Um compasso. Que nesse exemplo aqui, vamos supor que cada compasso tem 3 tempos. Mas não significa apenas de 3 tempos. Pode ser de 2, de 3, de 4, enfim. Ok? Então, por isso, quando ele fala aqui que o compasso é a divisão de um trecho musical em séries regulares de tempo, porque cada compasso vai ter o que a forma de compasso está pedindo. Então, se ela está pedindo que tem que ter 2 tempos, cada compasso vai ter 2 tempos precisamente, regularmente. A quantidade de figuras não vai importar, por conta que se tem a divisão proporcional das figuras. Então, pode ser 10 figuras aqui, mas se juntando todas elas forma o que precisa para ser 2 tempos, no nosso exemplo aqui, ou seja, vai ter essas 10 figuras aqui para que representa 2 tempos. Tá? Então, quando ele fala em regulares de tempo, é sobre isso, porque a divisão, essa divisão das barras aqui, ó, vai ser regular para que, assim, cada compasso seja regular sobre o tempo. E quando ele fala aqui, quando o compositor escreve uma música, ele divide os compassos. E essa divisão se baseia no quê? Sobre as barras de compasso, que elas indicam o início ou o fim de um compasso. Então, elas indicam o início, nesse compasso aqui, essa aqui indica o início e aqui indica o fim deste compasso. E são grafadas com linhas verticais, que é o que eu mostrei para vocês aqui. Porém, se tem outros tipos de barras de compasso, não é apenas essa simples que eu estou mostrando para vocês, ok? Mas a barra de compasso simples é essa que divide o compasso para que assim se tenha um compasso completo de acordo com a fórmula de compasso. E aqui, ó, que são pequenas seções, ou seja, bem pequenas mesmo. Então, de acordo se você pegar uma partitura, né, uma peça musical, vai ter lá vários compassos, porque eles são bem pequenos. Tem compassos que são um pouco maiores, por conta que o ritmo dele é bem mais rápido, é andante, né? Porque se utiliza figuras muito pequenas, então tem que ter várias figuras para que, assim, juntando elas, se dá o tempo que precisa naquele compasso. Tá? E para auxiliar o músico a entoá-las de maneira correta. Até para fazer a contagem, os compassos são essenciais. Porque como é que eu vou fazer uma contagem? Vamos supor que essa música aqui que eu vou estar tocando, ela se tem, vamos supor, 6 tempos. Como é que eu vou fazer a contagem dela se não tiver nenhuma dessa linha vertical? Eu vou contar 1, 2, 3, 4, 5, 6 e vou seguir. Por quê? Como é que eu vou saber a hora que eu tenho que parar? 6, 7, eu vou prosseguir. Então, eu tendo o compasso ali para fechar, eu vou saber a contagem certinha do hino.
ou da peça musical, enfim, da partitura em si, tá? Entendido sobre compasso, já entendido previamente, né, sobre barras de compasso, vamos continuar aqui nessa parte onde diz sobre os tipos de barras de compasso, né? Então, a gente já entendeu que barras de compasso, elas indicam o início e o fim de um compasso e são grafadas com linhas verticais, tá bom? Antes da gente prosseguir, eu só vou mostrar aqui para vocês, tá? Vamos pegar aqui qualquer hino, ó. Então, abrir aqui no 275, tá? 275, isso aqui tudo é uma partitura até aqui, tá? Então, se observa aqui o quê? Se tem um pentagrama, que a gente já sabe o que é, não é mesmo? A clave, a armadura de clave ali com os acidentes. E nele tem o quê, ó? A gente consegue ver que tem uma barrinha, outra barrinha, outra barrinha. Aqui nesse compasso, tá dizendo que cada compasso aqui tem que ter 4 tempos em cada compasso. Então, esse compasso aqui tem 4 tempos. Juntando todas essas figurinhas aqui, ó, vai formar 4 tempos. Juntando essas daqui também vai formar 4 tempos e assim por diante. Cada compasso aqui vai ter o quê? Os seus devidos 4 tempos, que é o que esse não pede, tá? Ó, esse aqui, ó, tem que ter o quê? 6. Então, aqui vai ter 6, aqui vai ter 6 e assim por diante, tá? Então, é só para vocês entenderem sobre o compasso, tá? Ou seja, essa partezinha aqui, ó, de um compasso até outro. De uma linha vertical até a outra. E isso aqui, essa semínima pontuada, essa coxinha, essa semínima, forma aqui o que precisa, que no caso é 4 tempos. Ou seja, esse compasso aqui tem 4 tempos, tá? E assim, não só com 4 tempos, mas com qualquer, de acordo com a forma de compasso tem que ter, tá? Então, vamos aqui, ó. Cada tipo de barra de compasso comunica uma instrução diferente para o músico, tá? Então, aqui se tem 1, 2, 3, 4 tipos de barras de compasso, que é o que a gente vai ver agora aqui. Então, vamos iniciar pela barra simples, que ela é uma linha vertical individual, ou seja, apenas uma, essa daqui, que indica o final de um compasso e o início do compasso seguinte. Então, aqui, ó, nossa, esse aqui tá bem riscado, né? Ó, então aqui, ó, se tem essas 2 barras verticais, né? Aqui também. Ou seja, essa aqui, ó, indica o final desse compasso e indica também o início desse outro compasso, tá? Aqui também, ó, esse compasso tem essa linha vertical aqui para dividir nesse compasso desse. Ou seja, esse compasso aqui divide, que é o final desse compasso, porque aqui iniciou, que esse compasso inicia aqui. Daqui, esse aqui inicia e aqui esse finaliza. E esse, além de finalizar, ele inicia o outro. E assim por diante, tá? Então, é isso. Sobre barra simples é isso. Esse é apenas essa linha vertical que indica o final de um compasso e o início do compasso seguinte. Não tem muito mistério sobre ele, tá? E sobre as barras duplas. As barras duplas são 2 linhas verticais, tá bom? Paralelas, essa daqui, ó, 2 linhas paralelas, ou seja, um do ladinho da outra. Que indica o final, preste atenção, o final de uma seção da música. Não é o final da música, mas o final de uma parte da música. E no nosso inário, elas são utilizadas na divisão entre a seção da estrofe e a seção denominada coro. Que no nosso hino a gente tem, né, a parte da estrofe, nós temos a parte do coro. Ou, se não, elas também dividem entre a seção da estrofe e a seção denominada final. Então, já sabemos, né, que nossos hinos têm estrofe e coro. Porém, tem hinos que não tem coro. Então, tem apenas estrofes e lá na parte, terminando o hino, se tem a parte final do hino, tá? E deixa eu mostrar para vocês aqui, né? Ó, um exemplo que ele mostra aqui com o coro é o hino 3. Então, deixa eu abrir aqui no hino 3. No hino 3 aqui, ó, a gente tem as nossas barras simples, tá? Dividindo cada compasso certinho. Aqui também tem que ter 4 tempos em cada compasso. Então, 4 tempos, enfim. Então, essas aqui são as nossas estrofes. Nessas estrofes, no nosso hino indica o quê? Que a gente tem que tocar ela 3 vezes. Porque a gente vai cantar essa primeira estrofe, que é o número 1. Cantar ela todinha, tanto cantar quanto tocar ela. E quando chegar bem aqui, ó, nós temos a parte coro. Mas como é que a gente sabe que tem um coro aqui? Porque no nosso inário, né, se tem, né, o denominado coro aqui. Porém, se tem aqui, ó, a barra dupla.
que essas duas linhas verticais paralelas, tá? Então, acho que dá de ver daí, né? Ou seja, tem uma linha vertical aqui e outra linha vertical aqui. Ou seja, ela finalizou essa seção da estrofe para se iniciar a seção do coro para ser cantado. E após esse coro, a gente volta lá no início e canta o estrofe 2. E pam, 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 cantou, tem-se o coro novamente, tá? Deixa eu pegar outro hino aqui também para mostrar para vocês, ó. Se tem toda a parte da estrofe aqui, ó, que tem que ter 6. Então, cantou a primeira estrofe, cantou, toda essa parte aqui é a seção da partitura, que no caso é para a gente cantar a estrofe. Nossos inários, tá? E aqui se tem 2 barras duplas, paralelas, verticais, para indicar que é o início do coro. O coro nos nossos hinos, a gente o quê? Repete toda vez que finaliza uma estrofe, né? Então, a gente finalizou uma estrofe, cantou um coro. Começou a segunda estrofe, terminou ela, o coro. Terceira estrofe e coro. A gente não repete as estrofes, a gente repete apenas o quê? O coro, que é essa parte aqui, ó, onde ele demonstra. Mesmo se não tivesse isso aqui, ó, coro, a gente ia saber que aqui a gente tinha que cantar novamente, tá bom? Porque essa aqui é uma outra seção, nos nossos inários, né? Se fosse numa partitura, fosse isso numa partitura assim, sem ser no nosso inário, né? A gente ia ver que isso aqui já é uma outra seção que não faz parte, assim, da seção de estrofe, mas uma outra seção que a gente denomina o nosso inário de coro, tá ok? Aqui fez a divisão da seção da estrofe do coro. E também tem a seção da estrofe e final. Deixa eu ver se eu consigo achar uma aqui que tem final. Nós temos nossas barras de compasso, nossos compassos. E quando chega bem aqui, ó, pra gente ir o quê? No final mesmo do hino, a gente tem o quê? 2 barras verticais. Ou seja, indica o fim da seção dessa parte da estrofe para iniciar essa parte final aqui do hino, que a gente só canta uma vez, que é lá no final do hino, tá? Então, aqui que ele mostra, ó, que ele falou do hino 41, que também tem, ó. Vamos lá no hino 41. Ó, no hino 41 se tem os compassos, com as barras de compasso simples dividindo. E quando chega, antes de chegar aqui no final, na verdade, antes de chegar no final, se tem o que, ó? 2 barrinhas duplas verticais paralelas, que indicam o quê? O final dessa estrofe para o início de uma outra seção, que é a seção denominada final nos nossos hinos, ok? Entendida essa parte, é muito importante destacar também que há casos em que a barra dupla se tem a função de indicar também o final de um compasso. Ela é muito importante isso, eu até sublinhei aqui, ó, destaquei, que as barras duplas indicam o final de uma seção da música, não o final do compasso em si. E o início do compasso, porém, vai ter casos, como a gente está lendo aqui, ó, que ela vai ter a função, mas não é a função dela. Mas, por supostamente igualar-se, né, ali no momento da escritura, se tem essa coincidência dela ser também, além de ser barra dupla, se tem também a função de barra, em que indica o final de um compasso e o início do outro. Que no caso, isso é o quê? Isso é uma função da barra simples. E quando ela é colocada ao final do compasso. Porém, há casos em que a barra dupla não tem a função de indicar o final do compasso. Ou seja, tem a sua função ideal, que é o quê? Divisão entre as seções, que é o caso dela. Ela só serve para fazer a divisão das seções. Como é no caso do hino 46 e 54, tá? Aqui ele deu o exemplo do hino 3, por conta que ela tem essa função. Lá no hino 3, essa barra dupla se tem a função de divisão de compasso. Porque, ó, aqui é um hino que se tem que em cada compasso tem que ter 4 tempos. Então, se eu fazer a contagem aqui, ó, que eu tenho 1, 2 e 3, 4. Aqui eu tenho 4 tempos, ou seja, fechou os 4 tempos. Porém, coincidentemente, fechou o compasso e logo após inicia o coro. Ou seja, pela coincidência, essa barra dupla aqui, ó, teve a função de o quê? De dividir um compasso do outro. Porque que era para ter uma barra simples apenas, igual essa daqui, ó. Mas logo após se tem um coro, ou seja, então eu tenho que ter colocado essa barra dupla aqui, né?
porque precisa se iniciar o coro, tá? Então, tem hora que ela faz essa função aqui também. Teve um hino que a gente acabou de ver, que ela tem também a função do coro. Ó, no caso aqui, ó, ela a função do coro não, a função de divisão de compasso. No caso, nesse exemplo aqui do hino 40, essa barra dupla aqui, ó, tá bem riscada aqui, né? Deixa eu só pegar aqui pra vocês. Essa barra dupla tem a função apenas de quê? De divisão de seção, por conta que aqui esse caso, nesse compasso, também tem que ter 4 tempos, cada compasso aqui. Porém, aqui se tem 3 tempos e tem a barra dupla. E aqui se tem um restante, né, das figuras para fechar o quarto tempo deste compasso. Essas figuras aqui faz parte desse compasso, tá? Só o que não faz parte assim, essas figuras só não faz parte da estrofe. Elas iniciam no coro, mas faz parte do compasso também, desse compasso aqui. Então, quando a gente estiver fazendo a contagem, vai ser 1, 2, 3, 4, 1, 2, enfim, assim, nesse sentido, tá? Deixa eu ver se eu acho aqui, ó. Novamente, aqui no 91, ela também vai ter função de compasso, de divisão de compasso. Isso aqui fica muito melhor quando vocês entenderem forma de compasso. Mas aqui se tem que ter cada compasso 6 movimentos, não é nem 6 tempos, né? No caso, 2 tempos, tá? Então, mas em outras palavras, vamos colocar 6 tempos para ficar melhor para vocês. Então, aqui se tem 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ou seja, deu certinho. Aqui era para ter uma barra simples para indicar o final desse compasso e assim a gente iniciar outro compasso. Porém, todavia, entretanto, se teve, por coincidência, o final desse compasso e logo em seguida o início do coro, que tinha que ser colocado na barra dupla, tá? Então, tem esses casos que acontece, tá? Vamos só abrir esses hinos aqui que tá. O hino 13 a gente já viu. Vamos lá pro 54 e o 46, tá? No 54 aqui, ó, ele não tá tendo a função de divisão de compasso, porque esse compasso, novamente, esse hino, novamente, tem que ter 4 tempos em cada compasso. Aqui só tem 3. E o quarto tempo aqui, ó, se tá após o coro, inicia-se o coro com o quarto tempo deste compasso. Isso aqui tudo é um compasso, ó. Isso aqui tudo é um compasso. 1, 2, 3, 4 e... Isso aqui é um compasso, porque eu preciso de 4 tempos. Porém, se teve essa barra aqui dupla para indicar o início do coro, né? No caso dessa seção denominada coro. Vamos lá para o hino 46, que o MSA mostra. Aqui, novamente, vai ter a função do barra dupla, apenas divisão de seção. Aqui eu preciso de 6 movimentos, aqui eu tenho 5, e aqui o 6º movimento tá aqui no início do coro. Ó, esse outro hino aqui do outro lado, essa barra dupla vai estar com função de divisão de compasso, porque aqui é um hino que tem que ter 9 movimentos em cada compasso. Então, aqui, ó, se tem... Ó, esse aqui é um hino que tem que ter 9 movimentos em cada compasso. Então, aqui se tem 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Ou seja, fechou o compasso, era para ter o quê? Uma barra simples. Porém, se inicia o coro aqui, então não pode ter uma barra simples aqui. Porque se eu colocar uma barra simples aqui e for o coro, como é que vai ser? Quer dizer que vai... se não tiver essa barra dupla aqui, ou seja, vamos pensar que é a continuação dessa estrofe, mas não é. Então, se colocou a barra dupla aqui, ou seja... Por coincidência, ela fez tanto a função de divisão da estrofe com o coro, quanto também a divisão do compasso, tá? Então, gente, entendida essa parte? Claro, qualquer dúvida, vão colocando aí nos comentários as dúvidas de vocês que eu tô aqui para respondê-la, tá? Vamos só falar sobre a última barra final e a gente finaliza a aula de hoje, tá bom? E, se você ficou até aqui, comente aí... futura organista, tá bom? Porque, gente, essa aula aqui tá bem completa. Então, vamos lá. Finalizando aqui. Barra final. São 2 linhas verticais paralelas também. Porém, a segunda é mais grossa do que a primeira, que no caso ela vai indicar o final do hino, ou se não, o final da peça musical. Então essa aqui é bem fácil de reconhecê-la. Ela parece com a barra dupla, só que a diferença é que a segunda barra dela, a segunda linha vertical dela, ela é grossa. Ela indica o final.
Ou seja, se eu quero saber onde é que termina a música, é bem simples, é só eu olhar onde é que está a barra final. Geralmente vai estar, como o próprio nome diz, final, né? Vai estar no final do quê? Da peça musical. No caso aqui, ó, no caso do final da partitura, no final do hino, ó. Então tá aqui, ó, barra final. Terminou o hino? Barra final. Terminou o hino? Barra final. Terminou o hino? Barra final. Barra final. Barra final, barra final. Barra final, ó. Ó, isso aqui tudo, isso aqui é um hino. Isso aqui, essas duas, esse hino aqui pegou 2 folhas. Então, você tem que tocar isso aqui tudo e aqui é o final. Porém, aqui é o coro, né, ó. Então, aqui é a divisão da barra dupla, tá? O final, final. Enfim, é a mais fácil de reconhecer porque ela tá literalmente no final do hino, o final da partitura, tá? E para finalizar, nós temos a barra de repetição, porém, vamos deixar ela mais para frente, tá? Que vai ser apresentada mais adiante. Por agora, cabe a nós entender apenas essas 3 barras de compasso, tá? E sobre compasso. Então, gente, é isso. Eu espero muito que vocês tenham entendido essa aula. Qualquer dúvida, vocês podem estar deixando nos comentários que eu vou estar respondendo vocês. Se eu te ajudei de alguma forma, já deixa o seu like, se inscreve no canal para que você não perca as nossas próximas aulas aqui, tá bom? E também compartilhe com algum amigo ou amiga que você sabe que está estudando no MSA, tá bom? É isso. Fiquem com Deus, estudem bastante e até as nossas próximas aulas.